Olá, bem-vindos, bem-vindas à temporada 2024 do programa Ecosenado. Veja o que preparamos para vocês. Em homenagem ao Dia das Mulheres, o Ecosenado lança a série Protetoras do Meio Ambiente. Durante todo este mês, cada edição vai apresentar a trajetória de uma personalidade feminina brasileira da área ambiental. A importância da gente discutir um espaço maior para as mulheres no oceano. Seja esse espaço na ciência, seja na política, ou também, e muitas vezes mais importante ainda, nas atividades da pesca. Dengue, a doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que nunca assustou tanto o país como agora. O que as mudanças no clima têm a ver com o grande número de casos deste ano. O mosquito gosta de temperatura alta, da umidade, então com aumento de chuvas vai estar mais úmido, vai ter mais água espalhada para todo canto, né, para o mosquito fêmea poder fazer a ovoposição. No quadro Ideias Verdes, vamos mostrar uma descoberta valiosa feita pela Universidade de Brasília a respeito do lodo. Por ser rico em nutrientes e em matéria orgânica, os cientistas desenvolveram um biofertilizante usando o lodo como matéria-prima. E você vai entender mais sobre um mamífero símbolo do Cerrado, o lobo-guará, uma espécie ameaçada de extinção. Animação com hexágonos, aerogeradores e mata ao fundo. Ecosenado. No primeiro episódio da série Protetoras do Meio Ambiente, Karine você Beluso vai conhecer a professora e pesquisadora do Instituto do Mar da Universidade Federal de São Paulo, Leandra Gonçalves. Ela é bióloga e especialista em gestão e governança do oceano. E o enfoque do seu trabalho é na conservação dos recursos naturais e na garantia dos direitos de comunidades tradicionais costeiras. Animação com vegetação ao fundo e o símbolo do sexo feminino, mulheres protetoras do meio ambiente. A minha paixão pela natureza surgiu quando eu ainda era bem nova. Embora eu tenha passado boa parte da minha vida estudando os ecossistemas costeiros e marinhos, eu nasci no interior. Leandra Gonçalves, bióloga e professora do Instituto do Mar da Unifesp. Jundiaí é forrado pela Serra do Japi. Um parque estadual muito importante para a biodiversidade, criado há muito tempo e que tem muitas belezas naturais, belezas cênicas, muita biodiversidade. E eu cresci rodeado por essa natureza que me inspirou a fazer biologia e, em especial, seguir para a biologia marinha. Por muita influência de um professor que eu tive, dois, na verdade, um no ensino fundamental e um no ensino médio, que de fato ensinavam os alunos com muita paixão. Desde que eu entrei na faculdade, eu sempre trabalhei com questões ligadas à biodiversidade marinha, à conservação dos recursos naturais e, em especial, mais recentemente, nos últimos 15 anos, com questões que envolvam a construção de melhores políticas públicas para a conservação desses ambientes. Recentemente, um projeto da professora foi escolhido em um processo seletivo de uma importante instituição americana. Com a bolsa da Pew Charitable Trusts, ela poderá desenvolver um estudo por 3 anos no litoral paulista. Esse projeto ele é bastante importante porque ele traz uma nova forma da gente ver a conservação dos ambientes costeiros e marinhos. É a conservação que é feita com as pessoas que, de certa forma, vivem, sobrevivem e dependem desse ambiente para a sua sobrevivência. Então a gente vai estudar junto com elas, com as pessoas que participam desse território, de que forma que a gente pode melhor proteger esse ambiente que tanto nos traz benefícios. Que benefícios são esses? O ar que a gente respira, o peixe que a gente come, a beleza cênica, o turismo no final de semana, o surf, o mergulho. Leandra luta por mais políticas públicas para o mar do Brasil. Ela explica que quando a Constituição Federal foi promulgada em 1988, a zona costeira e marinha brasileira ganhou o status de patrimônio natural e que o país construiu políticas públicas de acordo com as necessidades da época. Muitas dessas políticas hoje existem. Algumas são muito boas, outras Leandra Gonçalves, bióloga e professora do Instituto do Mar da Unifesp. Os diagnósticos que a gente tem no cenário de políticas costeiras e marinhas no Brasil é que elas são muito setorizadas e fragmentadas.
A gente tem uma lei da pesca, que precisa ser atualizada. A gente tem a política e os planos nacionais para a gestão costeira, que cuidam simplesmente do nosso litoral. Tem o plano de áreas prioritárias para conservação, tem o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, tem planos diretores em âmbitos municipais. O problema é que esses instrumentos não conversam entre si. A gente tem, por exemplo, um plano para a criação de áreas marinhas protegidas, super importante para a conservação da biodiversidade, e um plano de exploração de óleo e gás. A gente vai ver que há uma sobreposição muito grande. Mais recentemente, com os planos e áreas de interesse para o avanço da indústria eólica no Brasil, a gente vai ver que a sobreposição é ainda maior. Então, o maior desafio do Brasil é ter uma política pública do Estado brasileiro que, de fato, promova o que a gente chama de planejamento do espaço marinho brasileiro, o planejamento espacial marinho. Essa ferramenta, ela vai olhar para o nosso território e decidir, junto com os brasileiros, com o espaço de participação social, qual é o melhor caminho para a gente ocupar, utilizar e conservar o nosso território marinho brasileiro. Desde 2013, tramita no Congresso Nacional a Política Nacional para Uso e Conservação do Bioma Marinho Brasileiro, que é o PL 6969 de 2013. Ele já vem passando por atualizações, por ajustes, por adaptações, para que ele seja uma política representativa para o Brasil, que ele considere os direitos das comunidades tradicionais, a importância da conservação da biodiversidade, a importância da gente conseguir fazer um desenvolvimento, promover um desenvolvimento que seja sustentável e justo para o nosso litoral brasileiro. E qual a relação das mudanças climáticas com os desafios para a conservação marinha brasileira? A pesquisadora aponta uma preocupação: a forma como iremos nos comportar diante dos impactos, que são maiores para comunidades mais vulneráveis. Leandra Gonçalves, bióloga e professora do Instituto do Mar da Unifesp. Ambiental, social, uma resiliência maior para aguentar os impactos das mudanças do clima. E isso vale para as ações de adaptação, mitigação e de conservação da biodiversidade também. Além disso, tem duas questões que são muito importantes e que precisam ser olhadas com atenção. Uma delas é a questão da perda de biodiversidade, que, claro, um dos vetores é também as mudanças do clima, e a segunda delas é a poluição por esgoto não tratado e a poluição do lixo plástico, que de fato tem expandido e gerado um monte de problemas. Em 2018, um grupo de 30 mulheres decidiu fundar a Liga das Mulheres pelo Oceano. O que nos motivou para fundar esse movimento foi não só a importância de ações de conservação marinha, mas também a importância da gente discutir um espaço maior para as mulheres no oceano. Seja esse espaço na ciência, seja na política, ou também, e muitas vezes mais importante ainda, nas atividades da pesca. Mulheres pescadoras têm sido invisibilizadas nesse setor por muitos anos, perdendo direitos sociais, perdendo espaços e sofrendo muito com o machismo estrutural. A Liga das Mulheres veio para expor essa problemática e discutir de que forma que a gente consegue juntas lutar por mais igualdade de gênero e um oceano que seja mais justo e sustentável, também incluindo as mulheres. Existem mulheres que me inspiram em diferentes áreas, na pesca, na política e também na ciência. Fui muito inspirada pela professora Yara Schaffer-Novelli, que trabalha e trabalhou, tem a sua vida toda construída sobre a conservação dos manguezais. Também me inspirou muito a professora Ilana Weiner, que é uma oceanógrafa, física, que contribuiu com muitos anos e ainda hoje contribui com dados sobre oceanografia física com o IPCC, o painel de cientistas climáticos da ONU. Também me inspira demais a Gesiane Leite, uma mulher super forte, pescadora, que é uma líder da rede de mulheres extrativistas do sul da Bahia. Eu acho que o mais importante é a gente ter alguém que possa nos inspirar para que a gente Leandra Gonçalves, bióloga e professora do Instituto do Mar da Unifesp. Pessimista, porque de fato a questão ambiental não está fácil, mas que também consiga no seu dia a dia olhar para isso com otimismo e que a gente possa de fato acordar com vontade de fazer alguma coisa diferente e melhor. Diversas fotos de Leandra e os participantes do projeto.
Animação com hexágonos e uma árvore seca. Mudanças climáticas. Depois das fortes ondas de calor em 2023, especialistas alertam que 2024 pode bater novos recordes. O ano já começou com temperaturas elevadas e foi o janeiro mais quente já registrado. Segundo o Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos, a temperatura média mensal do ar na superfície foi 1,66 graus centígrados mais quente do que a estimativa da média do chamado período de referência pré-industrial, que vai do ano 1850 a 1900. A temperatura média global da superfície do mar também atingiu altos níveis para o mês, chegando a 20,97 graus. O calor vem seguindo uma série de recordes. 2023 foi confirmado pela Organização das Nações Unidas como o ano mais quente. A temperatura média global anual esteve 1,45 graus centígrado acima dos níveis pré-industriais. Esse aumento preocupa especialistas e autoridades, pois se aproxima cada vez mais de 1,5 grau, o marco limite estabelecido no Acordo de Paris. Animação com árvores, placas solares e aerogeradores. Ideias verdes. O resíduo do tratamento de esgoto pelas companhias de saneamento, o Reportagem lodo, pode Stephanie se tornar Rocha. um aliado no combate ao aquecimento global. Sob a supervisão da equipe de jornalismo, Stephanie Rocha. Por ser rico em nutrientes e em matéria orgânica, os cientistas desenvolveram Imagens, um UNB-TV. usando o lodo como matéria-prima. Por conter algumas substâncias poluentes, o lodo de esgoto é transformado em um biocarvão a partir da pirólise, queima do material sem a liberação de gás carbônico. Depois disso, o biocarvão é enriquecido com potássio, elemento essencial para a agricultura. Diferente dos fertilizantes convencionais, que acarretam muitos problemas ao meio ambiente, como a contaminação dos rios e traz prejuízos ao solo, o biofertilizante permite a liberação de nutrientes durante todo o ciclo da planta e mantém o solo fértil. Uma doença tropical que provoca epidemias no Brasil desde o início da década de 80. A dengue tem um caráter cíclico. A tendência é que os casos de infecção aumentem a cada 3 ou 4 anos, mas nunca houve tantos registros como agora. O país está em alerta e a expectativa é de que em 2024 a gente enfrente a pior epidemia de dengue da nossa história. Eu conversei sobre esse assunto com a professora da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília e coordenadora do projeto Arbocontrol, Laila Espíndola. Professor, até a metade de fevereiro deste ano, o Brasil contabilizou mais de 524 mil casos de pessoas infectadas com dengue, ou seja, 4 vezes mais que o mesmo período em 2023, que já foi um dos piores anos da história. E isso sem contar que geralmente o pico da doença é entre março e abril. A que fatores que a gente pode atribuir essa explosão antecipada agora? O mosquito desenvolveu muito, né? Proliferou muito e o mosquito está na casa de todas as pessoas. Então é uma doença, para controlá-la, precisa de todas as pessoas participarem. Laila Espíndola, né? Farmacêutica e professora de Ciências da Saúde, UNB. Com o evento das mudanças climáticas, né, o aumento de temperatura, isso é muito confortável para o mosquito, né? O mosquito gosta de temperatura alta, da umidade, então com o aumento de chuvas vai estar mais úmido, vai ter mais água espalhada para todo canto, né, para o mosquito fêmea poder fazer a ovoposição. Vai ter as populações crescendo, vai ter mais sangue disponível, né? O mosquito gosta de ficar onde tem as pessoas. Então é isso, é uma doença muito difícil de controlar, com mosquito que vai ficando cada vez mais resistente, né? Tecnicamente, como é que funciona, como é que acontece exatamente a reprodução
com essa influência de uma temperatura mais alta? Então, o mosquito gosta de temperatura alta, né? O confortável para ele é a temperatura alta e a umidade. A gente põe o sangue, por exemplo, para criar um mosquito no laboratório, você tem que aquecer aquele sangue, senão ela nem vai lá se alimentar daquele sangue. Então, assim, a nossa temperatura do corpo já é 37,5 graus, né? Uma temperatura normal. E isso, quando você mantém os mosquitos, quanto mais altinho está isso aí, mais úmido, melhor para ele. Ou seja, se o planeta continuar se aquecendo mais, vão ser mais insetos, mais mosquitos e mais doenças. Agora nós temos uma vacina, né? A gente espera que essa vacina dê certo, essa é uma grande esperança. A vacina foi para o SUS, né? Mas não é suficiente só a vacina. A dengue é realmente uma doença que depende de cada um de nós. Primeira coisa a ser feita, eliminar criadouros. Eliminar o local onde o mosquito possa ir lá colocar os ovos, ou seja, onde tem água. E não precisa ser poças de água muito grandes, né? Hoje em dia o mosquito já evoluiu para se adaptar. É porque antes, se a gente fizer um histórico, o primeiro mosquito não vinha a 1000 Laila Espíndola, farmacêutica e professora de Ciências da Saúde, UNB. Ele vai em altitudes maiores. Antes ele se reproduzia em água limpa. Hoje ele pode se reproduzir em água de poço de gasolina, em água de hospital que está lavando roupa de hospital, em água suja, qualquer lugar. Então o segredo é não deixar a água acumulada em algum lugar. Mas é água parada, né? Sempre parada. Você deixa uma água lá numa tampinha, num copinho de café, entulho de lixo no quintal, né? O famoso pneu, então é uma maravilha, porque o mosquito gosta do lugar escuro, o preto chama a atenção do mosquito, que aí você não vê, ele fica ali protegidinho, né? Falando de lixo, né? Uma falta de saneamento básico ou um saneamento básico que não é adequado, né? Em alguns municípios, que acontece muito pelo país, isso daí também pode agravar a situação. Também não, é esse o pior momento, porque ali pode ter, se chove, vai ter água ali disponível para o mosquito vir confortavelmente num local onde não tem gente indo a colocar os ovos. Então, assim, é um mosquito que exige uma política pública que tenha responsabilidade do saneamento básico, de coleta de lixo, de controle dos locais, né, limpo. E as pessoas não deixarem na casa dela, né? Você tem planta, não põe a pratinha. Lá na Europa, vamos agora falar um pouco fora do Brasil. Aumentou muito também o número, né, de casos. A gente já está vendo crescer muito. Itália, França, está com números bem expressivos comparados a anos anteriores, né? Isso se deve também ao calor extremo? Então, aonde Laila Espíndola, farmacêutica e professora de Ciências da Saúde, UNB. O mosquito também viaja, não é só a gente, né? Ele também globalizou. Então ele se desloca, né? O Aedes já é egípcio, né? Ele pega carona, né? Nos aviões. Ele entra no avião. Mas na Europa, a espécie mais comum é o Aedes albopictus, que a gente também tem no Brasil, que está, assim, com vários casos de dengue lá também. E eles, inclusive, usam a Wolbachia, que é uma bactéria que você infecta o mosquito para ver se, quando ele acoplar, se os ovos que vão sair dali não sejam férteis, né? É um mosquito que depende da gente, sabe? É um negócio muito difícil. Não adianta a gente estudar muito, envolver muito dinheiro público, né? Para fazer novos inseticidas, né? Nós trabalhamos com inseticidas que a gente retira da natureza, né? Do cerrado e dos biomas brasileiros. Mas se cada pessoa não cuidar da casa dela, não vai ter milagre. Pois é, professora, sobre inseticidas, né? É um outro ponto que também tem influência na natureza, né? Isso é indiscutível. É claro que para matar um mosquito vale a pena,
né, a gente usar inseticidas tóxicos, né, o próprio fumacê, que é tóxico também, não vai matar só o mosquito, também agride o meio ambiente, né? E os seres humanos ali perto. Os seres humanos. Eu queria que a senhora falasse um pouco do trabalho que é desenvolvido no laboratório aqui na UNB. Outros seres vivos como nós, né, como as plantas, os animais, os micro-organismos, bactérias e fungos que estão, elas produzem, esses seres vivos que estão na natureza, produzem produtos químicos que a gente usa para fazer medicamento ou que pode ser usado no controle de insetos, por exemplo, né? Então é isso que a gente traz para o laboratório. Particularmente, como nós estamos no cerrado, a gente traz o cerrado, as moléculas químicas que são produzidas pelas plantas, por fungos que vivem dentro das plantas, né, em simbiose, para dentro do laboratório. E a gente está atrás ou de fazer um extrato de planta com aquela planta que a gente coletou. Laila Espíndola, farmacêutica e professora de Ciências da Saúde, UNB. Pode ser usado para o controle do mosquito. Em diferentes fases, a gente está trabalhando agora em um grande projeto aprovado pela FAPDF, que é um produto larvicida, ou seja, que você vai pôr na água de locais onde tem água, onde precisa colocar água, né, locais públicos, ou na caixa d'água, ou que as pessoas que precisam guardar água em casa porque não tem água potável, água encanada, né, que elas possam usar. Que é o caso de espelhos d'água também. Espelho d'água também, um produto que seja mais focado na larva do mosquito. Que não vai matar, por exemplo, peixes que estejam ali, né, que não sejam tóxicos para os peixes. E para outros seres que estejam ali, outras plantas, né, que tem ali naquele espelho d'água. E é isso, que a pessoa possa pôr numa caixa d'água ou pôr numa água. É comum, né, as pessoas guardarem água porque elas no assentamento e tudo, porque elas não têm água encanada, né? As pessoas bebem água com larva. Mais uma vez, a falta de saneamento básico influenciando. E também é o descontrole da sociedade, né? Das classes sociais. Se você vê na sua casa que você tem larvas, você tem que pegar essas larvas, não é jogar produto nenhum dentro, é você pegar essa larva que está na água, ela só sobrevive na água. Então você tem que tirar da água e jogar na terra, na areia, e depois pegar aquele recipiente onde ela estava e lavar. Esfregar mesmo, porque se tiver ovos ali, ele fica agarrado. Pode então, lavar com água e sabão. Água, sabão, água pura, esfregar com a escovinha, uma bucha, entendeu? Enxaguar bem, senão ele fica ali. Nós estamos iniciando agora um projeto com as escolas das redes públicas inicialmente, onde nós vamos tentar formar os vigilantes sanitários, né? Nós queremos ensinar as crianças, nós vamos mostrar para as crianças as larvas, ensinar para elas como faz esse controle para elas. Laila Espíndola, farmacêutica e professora de Ciências da Saúde, UNB. Tem entulho de lixo, etc. Eu tenho muita esperança de que essas crianças vão poder contribuir com o controle do mosquito. Tá certo, professora. Parabéns por esse trabalho que a senhora desenvolve aqui e muito obrigada pela contribuição por essa entrevista. Eu que agradeço também a Universidade de Brasília, os estudantes, todas as pessoas que estão envolvidas e lembrar a todos que dengue é uma doença que depende de cada um. O Senado aprovou o projeto de lei 1303 de 2019. O texto exige que as atividades mineradoras tenham projeto de gerenciamento de risco de acidentes ambientais. A proposta, de autoria da senadora Zenaide Maia, busca garantir condições de segurança e sustentabilidade ambiental na exploração das atividades minerais, como condição prévia ao exercício da lavra. Na justificativa, a senadora cita os acidentes ocorridos em Brumadinho e Mariana. O projeto teve parecer favorável da relatora, senadora Tereza Leitão, na Comissão de Meio Ambiente. Com a aprovação, o texto segue para a Câmara dos Deputados.
No dia 22 de março, celebramos o Dia Mundial da Água. A data foi instituída pela ONU em 1992 e tem o objetivo de colocar em pauta as questões que envolvem os recursos hídricos. Este ano, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, lançou a Jornada da Água 2024 com o tema A Água nos une, o clima nos move. A iniciativa reúne uma série de eventos como rodas de conversas, cursos e palestras ao longo do ano e em diferentes estados. Toda a agenda pode ser conferida no site jornadadaagua.ana.gov.br. Animação com hexágonos e um peixe-boi. Espécies ameaçadas. Patas longas e escuras, pelo laranja, orelhas em pé. Texto, Willan Estas são Listo. algumas das características de uma espécie que é símbolo do Cerrado, o lobo-guará. Narração, Isadora Fonseca. Mamífero considerado o maior canídeo da América do Sul, o lobo-guará pode medir até 1 metro e pesar 30 quilos. Onívoro, ele se alimenta tanto de vegetais como de pequenos animais. Tímido e de hábitos solitários, o lobo-guará é praticamente inofensivo e evita contato com humanos. No entanto, com o avanço de áreas urbanas e consequente redução dos biomas, como o cerrado, o lobo-guará passou a ser ameaçado de extinção. Além da destruição do seu habitat, a caça ilegal e os atropelamentos estão entre as principais causas de risco. Segundo o ICMBio, o Brasil acolhe quase 90% da população conhecida dessa espécie e é dever dos brasileiros protegê-la. Foto de lobo-guará com filhotes. E o Ecocenado de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Se você quiser rever este programa, acesse o nosso site senado.leg.br/TV. Também estamos no YouTube e nas outras redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau. Os créditos entram em tela. TV Senado 2024. Senado 200 anos.